Fala aí, pessoal, beleza? Tô gravando um vídeo aqui porque não deu certo gravar com a câmera, então bora falar do Dom Casmurro, tá? O Dom Casmurro se passa no período do realismo. O que é o realismo? É um período literário que vai ser trazido para o Brasil com a obra do Dom Casmurro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o realismo, ele vem depois do romantismo. O romantismo eram aquelas histórias de romances perfeitas, em que a mulher era. O homem era perfeito, a relação entre o homem e a mulher é perfeita, o final feliz para sempre, princesinha e príncipe. E o realismo traz a realidade. Na vida não é assim. Ele vai trazer críticas às relações, né, sociais, conjugais, adultério, que é traição, vai trazer muito do adultério, vai trazer a realidade, vai trazer a verossimilhança, o verossímil, aquilo que pode acontecer, se já não aconteceu também, tá bom? Em lugares que são reais, em qualquer coisa. É 100% possível aquela história, entendeu? Tá. Esse é o contexto do realismo em que o Dom Casmurro está inserido. Dom Casmurro é publicado em 1899 por Machado de Assis, escritor, nascido em, se não me engano, 1839, no dia 21 de junho, 2 dias atrás, basicamente. Ele tem pais pardos, avós que eram escravos de alforria, e ele era pardo. Na época, uma pessoa negra não jamais era invisível, jamais ia conseguir fazer coisas do tipo. Embranqueceram a imagem do Machado de Assis, inclusive, tá? Ele sempre foi muito dedicado a escrever, desde que pequeno mostrou-se um talento, desde os 14, 15 anos, tá? E mais, ele vai trazer pra gente uma coisa muito interessante, que vai ser os 3 Is lá, o ironia. A ironia vai estar cheio de críticas do livro dele, cheio de ironias à sociedade. A intertextualidade, ele se refere a outras obras dentro do próprio livro. Ele se refere à peça Otelo, se refere ao Romero, do Ilíada e de Odisseia, do Plutarco. Ele fala do Dante Alighieri na Divina Comédia. Ele se refere a outras obras dentro da própria obra, tá bom? Isso é intertextualidade. Ele também tem a interlocução, ó, 3 Is, ironia, intertextualidade e interlocução. Interlocução é quando ele fala com o leitor. No primeiro capítulo, ele explica o que é Dom Casmurro, ele fala com o leitor, tá? Outras coisas, os triângulos de amor machadiano, sempre tem um triângulo de amor ali no meio, nesse caso é Capitu, Escobar e o Bentinho, a gente vai falar deles. A gente tem também metalinguagem, falar do próprio livro, dentro do livro, ele explicando por que chama Dom Casmurro, é uma metalinguagem, ele tá falando do livro Dom Casmurro dentro do próprio livro Dom Casmurro, entendeu? O Machado de Assis traz histórias atemporais e que não seguem um tempo linear. Então, o Bentinho começa explicando Dom Casmurro, por que chama Dom Casmurro, contando uma história de quando ele já é adulto, velho. Mas o livro, uma grande parte dele se passa quando ele é criança, volta no tempo, vai pro tempo no futuro, presente. Entendeu? Não tem um tempo linear, não é algo cronológico. Vai alternando, tudo bem? Isso é Machado de Assis, beleza? Agora bora falar do livro. O livro chama Dom Casmurro, o narrador do livro é o Bentinho, o Bento Santiago, e ele diz que o livro chama Dom Casmurro porque um dia ele estava em um trem, uma noite, um cara entrou lá e começou a dizer para ele versos, uma poesia, como se fosse falando sobre a lua, política, etc. E ele dormiu enquanto o cara falava os versos. O cara ficou indignado, o Bentinho fingiu que não estava dormindo, falou, pode continuar, não quero não, enfiou no bolso lá, etc. E chamou ele de Dom Casmurro e pegou pela vizinhança dele, que já via que ele era uma pessoa meio emburrada. Daí que vem, Casmurro é uma pessoa emburrada, de mal com a vida, né? E Dom é o mais dos mais, ou seja, o mais emburrado, é o cara mais chatonildo do mundo, cara. O cara chato, grato por nada, tá? Beleza. Por isso que chama Dom Casmurro o livro, porque é o cara que reclama de tudo. O cara que é emburradíssimo, mas não é só o cara, é o cara mais dos mais. Tá, e aí tem essa historinha do trem por trás, tá? O narrador do livro se chama Bentinho. A mãe dele se chama Dona Glória.
eles têm um agregado na família chamado José Dias. Sua esposa chama Capitu. Eles vivem com prima Justina e tio Cosme. Beleza. Eu pausei aqui só pra ver onde é que eu tinha parado, tá? Beleza, agora a gente vai falar do Bentinho, vai falar da historinha do Bentinho. Como é que começa? Ele vê os familiares, o tio Cosme, prima Justina e sua mãe Dona Glória, com o José Dias, o agregado da família, que eu vou contar a história dele já já, conversando na sala de reunião, tá bom? E o José Dias está falando com a mãe dele, tá dizendo que ela tem que mandar ele logo pro seminário. Fala que ela tem que tomar cuidado porque ele tá ficando apaixonado, ele tá se envolvendo com a vizinha, que é quem? A Capitu. Estão desenvolvendo, estão ficando muito sozinhos, muito quietinhos, muito namoradinhos, esse tipo de coisa. Beleza. O José Dias tá dedurando como que ele pra mãe dele, assim. E o Bentinho tá ouvindo tudo de canto de ouvido, assim. Ele não tá na sala, tá escondido, escutando tudo, tá? Ele disse que a mãe dele tem que mandar ele pro seminário logo. Inclusive que ele já envelheceu, a mãe dele roubou pra mandar ele pro seminário. Agora eu vou contextualizar, tá? Por que o Bentinho tem que ir pro seminário? Seminário é o lugar onde se formam padres. Você vai estudar a teologia lá, você vai estudar o cristianismo lá. E o Bentinho, a mãe do Bentinho, Dona Glória, prometeu a Deus, barganhou com Deus, fez trocas com Deus, dizendo que daria a ele um sacerdote, um padre, seu filho Bentinho, em troca da vida do Bentinho. Porque o último filho que Dona Glória teve nasceu e morreu. E ela pede para Deus que o filho dela não morra, tá? E aí ela promete para Deus que se o filho dela não morrer, ela vai dar ele um padre, entendeu? Por isso que ele tem que ir pro seminário, Bentinho. E o José Dias? Quem que é José Dias? Aí já vem uma crítica aí o livro. O José Dias é o agregado da família. Ele não da família, não é do mesmo sangue. Que a história dele é o seguinte: a família do Bentinho morava numa zona rural antes. Algumas pessoas adoeceram lá e o José Dias foi bancando de médico lá, deu alguns remedinhos que ele conhecia, conseguiu curar as pessoas. Quer dizer que o José Dias é médico? Não, o José Dias não é médico. Inclusive é mentira dele. Ele dizia ser médico, um homeopata lá, mas ele não é médico, tá? E o pai do Bentinho fica muito feliz com isso e diz que o José Dias deveria morar com eles de favor, tá? E ele aceita. E eles depois se mudam para o Rio de Janeiro, na Rua dos Mata-Cavalos, que chama a rua deles, na casa que o Bentinho vai crescer. E José Dias vai com eles junto, continua sendo agregado. O pai do Bentinho morre e a mãe, Dona Glória, mantém José Dias como agregado. Agora, aí a crítica. José Dias é o agregado que tá lá por interesse. Ele não gosta da família, ele não ama a família, ele tá lá por interesse, porque a família é da elite. Ele vive pedindo pra ir pra Europa, porque pra Europa é uma coisa chique, uma coisa muito boa da época. E a família é a outra crítica também, que é uma família burra, é a elite burra. É uma coisa que tem mais acesso ao conhecimento, mas é burro. Porque não percebem que o José Dias não é amiguinho, o José Dias é interesseiro. Entendeu? Beleza, tranquilo, né? Tá, a Dona Glória, ao prometer o seu filho a Deus como padre, tá aí mais uma crítica do livro. Uma crítica à falsa fé. Você não pode barganhar com Deus. Quando você promete algo para Deus, você não pede algo em troca. Você simplesmente fortalece a sua conexão espiritual com Deus. Se eu prometo ficar 15 dias sem comer chocolate, eu não posso pedir algo em troca, mas eu fortaleço minha conexão com Deus. O Deus tende a ouvir mais meus pedidos, mas eu não posso barganhar com ele. Muito menos o nome de outra pessoa, como a Dona Glória fez. Aí a crítica é uma falsa fé. A Dona Glória é uma falsa cristã, né? Não é que ela não acredite em Deus, mas ela não propaga a fé da maneira correta. Não é correto isso, não é fé que Jesus Cristo nos ensinou. Beleza. Até aí, tranquilo. José Dias e a Dona Glória estão as críticas aí. Um detalhe interessante, José Dias, se na prova pedir pra um trecho pedindo para você identificar José Dias, ele adora usar superlativos para elogiar as pessoas.
Então, digamos que essa caneta aqui, ó, essa marca-texto bem linda aqui, eu tô escrevendo com essa marca-texto, sou um cara muito rico e fala que essa marca-texto é bonita. O José Dias, interesseiro, viria para mim e falaria, essa marca-texto é lindíssima. Aí o superlativo é íssima, ela é belíssima, magnificíssima, não sei se existe esse último. Mas assim, é isso, ele adora usar isso. Se está lendo um trecho e tem íssimo, belíssimo, incrívelzíssimo, lindíssimo, pode ter 99% de certeza que é ou o José Dias falando, ou o Bentinho descrevendo algo que o José Dias falou, ou descrevendo José Dias, ou alguém descrevendo José Dias, tá? Beleza, tranquilo. O Bentinho escuta a conversa, fica preocupado de ir ao seminário e escuta José Dias dizendo que ele estava com relações aí com a Capitu. E ele percebe de fato que está apaixonado por Capitu. Ele mora, é vizinho de Capitu, numa casa que tem uma porta que você passa do quintal um pro outro. Ele vai pro quintal da Capitu e vai e vê ela escrevendo na parede um coraçãozinho com algo do tipo, com o nome dela, Capitolina. Capitu é só o apelido, né? Mas o nome dele é um coraçãozinho, aquelas coisas românticas. E ele, na verdade, ele vê ela esconde, ela tenta apagar, o pai dela chega na cena, mas antes que ela apaga, de fato, mas ele lê antes que ela apague. E aí desenrola um romance. Aí a cena de romance, grande cena de romance deles, é a cena em que o Bentinho vai à casa da Capitu, a Capitu tá na sala de estar se penteando. Isso é antes da aula do Bentinho, na aula de latim dele. E ele vai lá e penteia o cabelo dela. Eles fazem aquelas brincadeirinhas lá, eu sou barbeiro, não sei o que lá, esse tipo de coisa. E Bentinho penteia o cabelo dela. Segura na mão dela, etc. O que é muito romântico pra época. É algo incrível pra época. É porque naquela época a mulher tinha que ser respeitada, tinha que ser mulher perfeita, não podia. Não é que dá uma de vagabunda, não tem nada a ver, mas ela não podia se mostrar, não podia beijar, etc, esse tipo de coisa. Mas eles se beijam, inclusive. Nessa cena é a cena do primeiro beijo. E aí a gente já consegue perceber que o Machado de Assis, ele, com esses personagens, ele coloca os opostos da estereotipagem daquela época. A mulher era mulher indefesa, não consegue se virar sozinha, necessita do homem. E o homem era o forte, que trabalhava para financiar a casa, né? Trabalhava para cuidar das pessoas, tinha que manter o casamento. E aí ele é o cara astuto, e a gente percebe nessa cena de cara que é o contrário. Depois que eles dão um beijo, a dona Fortunata, como é chamada a mãe de Capitu, entra na sala. O Bentinho fica pasmo, colado na parede, sem falar nada, em silêncio. A Capitu também fica um pouco assustada, etc. Mas a mãe da Capitu começa a fazer algumas perguntas e a Capitu consegue responder as perguntas. Como que dissimulando, enganando a mãe dela. E o Bentinho fica lá, todo bobão. E aí a gente percebe que ela é a pessoa astuta da relação. Ela é a pessoa que faz as coisas. Ela é a mulher, ao contrário da estereotipagem da época. Ela usa da sua beleza. Um capítulo do Bentinho diz que ela dança, ela gosta de dançar com os braços nus. Na época não podia-se. Podia-se, né? Mas não era bem visto dançar com os braços descobertos. E ela dançava, mostrava para os outros a sua beleza. Bentinho dizia que ela tinha braços lindos. Tá? E o Bentinho é o contrário do homem estereotipado porque ele é frágil, é fraco, não consegue se virar sozinho, é um boiola, é um bosta, tá? Fraco. Tranquilo, né? Beleza, vamos continuar. Eles desenvolvem um romance, o Bentinho conversa depois com José Dias e José Dias diz que a Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Isso quer dizer que ela é vagabunda, puta, prostituta. Naquela época, ciganas, elas eram vistas como pessoas erradas na sociedade. Uma sociedade predominantemente católica, ciganas eram vistas como pessoas que acreditavam em superstição. E aí ele é uma crítica a Capitu. O José Dias está tentando manipular o Bentinho, dizendo que a Capitu não é boa. E o Bentinho diz que não
não sabe se isso é verdade ou não, que ele vai verificar. Ele nem sabe o que é oblíquo, ele diz. Ele vai verificar. Ele olha nos olhos da Capitu em uma hora lá e ele vê que ela, na verdade ela tem, ele diz, né, que ela tem olhos de ressaca.